Seja bem-vindo então a mais uma aula. Nós hoje vamos falar a respeito dos conceitos de oferta e de demanda, porque eles são importantes dentro dos conceitos institucionais. E mais importante também você aprender a respeito de mitigação de contratos e também zonas de flip, o que são, né? E como você pode fazer a leitura dentro da estrutura do mercado. É muito importante você aprender a respeito dos conceitos de oferta e demanda para você, quando aprender as estratégias que eu vou lhe ensinar, você não vender no lugar errado e não comprar no lugar errado. É muito parecido com o que muitas vezes acontece com o que a gente chama dos trades de varejo, que compram rompimento, vendem, né, simplesmente no rompimento de fundo, quando na verdade é exatamente isso que o mercado quer que você faça, né? Ele justamente procura liquidez para então te induzir a fazer coisas, né? Operar padrões, quando na verdade você tem que procurar o dinheiro, né? E o dinheiro está sempre nas zonas de oferta e de demanda. É onde os big players preparam, penduram ordens, deixam ordens paradas ali, para então depois eles descontarem esses contratos. E a gente vai aprender isso nessa aula, né? Então, deixa eu minimizar aqui já a nossa telinha, para a gente poder então dar início na teoria e depois nós vamos fazer a leitura na prática. Então, basicamente, o conceito de oferta, conforme você pode ver nesse exemplo aqui, o conceito de oferta ele equivale a todos os topos formados dentro de um range, de uma estrutura, né? Ó, nós temos o range de formação aqui, né? E nós temos então a sua zona de oferta, que seria esse último topo. O próximo topo, né, reage então a este topo anterior, fazendo o preço cair. Novamente formando um outro topo mais baixo, e esse topo mais baixo faz movimento na mesma direção. O mercado retorna, né, neste topo aqui e cria um outro topo mais alto, desculpa, um topo mais baixo, gerando então uma nova zona de oferta, zona de oferta, zona de oferta. Basicamente, isso é zona de oferta. Novamente, agora uma zona de demanda é constituída dos fundos que o mercado faz. Uma vez que o mercado ele cria este fundo mais alto que o outro, esta passa a ser a sua zona de demanda. Você não vai, né, operar comprado aqui, você vai esperar o mercado voltar na sua zona de demanda para então você esperar algumas coisas, né? O mercado vai, volta para a zona de demanda, vai, volta para a zona de demanda. Então, basicamente, a demanda sempre vai ser os fundos do mercado e as zonas de oferta, os topos do mercado. E é interessante você aprender isso porque muitas vezes vai acontecer que também o mercado vai passar pelas suas zonas de oferta e zonas de demanda e vai embora. Ele não respeita isso. Então, quando o mercado faz isso, a gente chama isso de flip. É quando o mercado ele passa pela sua zona de oferta, que seria o seu topo, não respeita. Quando ele volta num que a gente chama de pullback, ele respeita essa zona, indicando que então isso agora é um flip. É quando a zona de oferta ela não é respeitada, mas ela vira uma zona de demanda compradora. Então, o mercado flipou, é o que a gente chama. Novamente, aqui nesse exemplo, a gente tem a mesma situação. O mercado passa pela zona de oferta que ele tinha criado, testa, então ele tem então um flip. Na tendência de baixa, a mesma coisa. Veja que aqui o mercado ele passa pela sua zona de demanda, que deveria ser este fundo, passa por ela. Na volta, você tem então o flip. Rompeu, na volta, o flip. Rompeu, na volta, o flip. Então, o flip é exatamente isso, uma zona de oferta ou de demanda não respeitada. Quando o preço retorna a essa região, automaticamente ele reage a ela, dando uma impulsão, né, para a continuação da tendência. E a gente tem também as zonas de mitigação de preço. E aqui eu já detalhei um pouco melhor, com respeito também às estruturas de mercado, para a gente dar uma relembrada, né, da aula anterior. Então a gente tinha o último fundo que o mercado criou aqui,
Ele deixou esse fundo baseado nisso aqui, então nós temos uma zona de demanda aqui. Quebrou a estrutura, quebrou a estrutura. Veja que o mercado foi quebrando estruturas, deixou um topo mais alto. O mercado não renovou o topo, quebrou a estrutura aqui do último fundo do meu range. Então nós temos aqui, ó, mudança de característica, quebra de estrutura interna, quebra de estrutura. E novamente, então, eu tenho quebra de estrutura aqui. Só que a hora que o mercado chega nesse último fundo que ele deixou aquele lá no extremo dele, a gente chama isso de mitigação de contratos. É quando o mercado praticamente quer romper o fundo, ele vem para romper o fundo, mas não rompe. Aquele fundo extremo. Isso é mitigação de contratos. Então, o mercado reage forte a essa mitigação, muda a característica e novamente faz, né, criando aqui a zona de demanda, né, flipando aqui, conforme você pode ver, quebrando estrutura, quebrou a estrutura interna, quebrou a estrutura e novamente chega na zona de mitigação, o extremo do gráfico de volta. E novamente aqui o mercado poderia então simplesmente fazer o mesmo processo, né? Ele quebra, muda a característica, quebra a estrutura e faz de volta. Então a mitigação ela é sempre os extremos, não as zonas de demanda mais próximas, mas dentro de um range completo, né, não um range de atuação, dentro de um range completo, que seria este aqui, ó, o range completo. Ó, este e este. Então, o range completo, e eu digo isso que quando você aprender a respeito de Fibonacci, eu vou lhe ensinar a respeito disso, você tem a mitigação de preço. Ó. O teu range completo é esse. A gente está numa tendência aqui de alta, né? Porque o preço respeitou o limite, né, da mitigação aqui e então continuou subindo. E então a gente teve aqui uma mitigação na tentativa de reverter o preço e é o extremo de um, o extremo de outro. Então, mitigação é exatamente isso, são os extremos que dá a primeira impulsão quando reverte a tendência. E a mesma coisa para de baixo, quando reverte a tendência de alta para baixa, a mitigação é o topo mais alto que tem. E na demanda é o fundo mais baixo que tem. Né? Quando o mercado chega lá, é porque ele não pode perder essa região. Então a gente chama isso de mitigação de contratos. Vamos ver agora todos esses conceitos dentro do nosso gráfico aqui do ouro. Então eu estava vindo de uma tendência de baixa aqui no 15 minutos. O mercado muda a sua característica, quebra a estrutura interna. Veja que essa aqui é a minha zona de oferta mais próxima. O mercado não respeita ela. Ele respeita essas zonas de oferta aqui e essas zonas de oferta aqui. Quando o mercado retorna fazendo a mudança de característica, veja que esta zona de oferta que não foi respeitada, ela flipa, criando uma zona de demanda. E o mercado novamente faz uma impulsão, né? Ó, temos aqui um pivô de alta e então vem testar essa zona de oferta aqui. Automaticamente ele reage à sua zona de oferta, mudando a característica e então deixa, né, topos mais baixos. Lembrando que a gente só está fazendo leitura aqui de estrutura, agora com base em oferta e demanda, né? Novamente o mercado então testa essas zonas de oferta, veja que ele vai fazendo a mudança de característica, quebra de estrutura e veja que eu tenho aqui uma zona de demanda, fundo mais alto, então eu tenho uma zona de demanda. Só que o mercado quebra a estrutura aqui. Agora é um ponto interessante na sua leitura, ó. Esta zona de demanda que deveria ter sido respeitada, quando o mercado retorna a ela, ele usa ela como um flip para jogar o preço mais para baixo, ó. Flipou aqui, usou essa região aqui. O mercado então reverte
e muda a característica, volta a testar essa zona de oferta aqui, quebra, muda a característica dele aqui de volta, né? Quebrando então a estrutura interna, vamos marcar aqui que eu não marquei, ó, mudança de característica acontecendo aqui. E a gente tem uma quebra de estrutura interna acontecendo aqui. Automaticamente eu tenho uma zona de demanda forte. E por que essa é a minha zona de demanda forte, Francis? Porque, né, veja só a estrutura, o meu range de atuação, né? Ó, vamos colocar aqui para você entender, ó, o range de atuação. O meu range de atuação é este. Esse é meu range de atuação. O mercado volta a testar ele e rompe, quebrando então a estrutura. E é aqui que entra um ponto bem interessante. Uma vez que o mercado quebra a estrutura, né, você tem então agora novamente um range de atuação diferente. Passa a ser este topo e este fundo aqui. Mas veja que nós temos aqui uma zona que ela nunca vem ser testada. Tá vendo? O extremo, lembra que eu falei na explicação? O extremo, a mitigação de contratos. Então o mercado veio e começou a mitigar esses contratos aqui, ó. Automaticamente ele muda a característica aqui e quebra a estrutura interna aqui do range de atuação, mas ele não chega a quebrar a estrutura de alta do mercado. O fluxo segue comprador, né? Por isso que é importante você fazer a leitura, né, de estrutura junto com os conceitos de oferta e demanda. Veja que dentro desse range de atuação aqui, ó, uma vez que ele quebrou a estrutura, o meu range de atuação já estava aqui, ó, certo? Mudou a característica, veja que o mercado passa, usa a zona de demanda, ó, usou a zona de demanda aqui para fazer o quê? Testar o que a gente chama de flip, zona de oferta que reverteu. Aqui nesse caso seria uma zona de demanda, que o preço deveria voltar aqui, reagir para continuar subindo. E ele não faz isso. Então a gente chama isso de flip. Ele usa o flip para vir buscar esta região, que é a região de mitigação que não havia sido testada, certo? Então agora, novamente, a gente tem aqui, ó, esta zona aqui, vamos deixar aqui, ó, baseando-se já no preço final. E então a gente tem do range, esse é o range aqui do momento. O mercado então muda a característica de volta, quebra a estrutura interna aqui de volta e cria uma zona de oferta. Este topo então aqui passa a ser meu range de atuação, né, aqui. Novamente a gente tem uma zona de oferta, ó, topo mais baixo, gerou uma zona de oferta. O mercado testou a oferta de volta aqui, mudou a característica, quebrou a estrutura interna e veio fazer o quê? Testar a mitigação de volta. Então veja que a todo momento o mercado está no extremo aqui para não perder a estrutura compradora, né? Veja que uma vez que o mercado mudou a característica, quebrou a estrutura interna e voltou, deixou um topo mais alto, desculpa, um fundo mais alto. Fazendo isso, ele criou uma região de demanda que impulsionou o mercado até a zona de oferta. Novamente o mercado volta, testa essa região de mitigação aqui. E o que ele faz, ó, essa região vira uma zona de demanda que o mercado respeita novamente. O mercado volta a testar essa zona de oferta aqui, ó. Veja que ele reage a essa zona de oferta aqui. E então, novamente aqui, ó, a gente consegue fazer a leitura
das zonas de oferta e demanda. O mercado quebrou a estrutura interna, Quando ele quebra essa última estrutura, ele volta aqui, ó. E lembra dessa zona de oferta que passou aqui em branco, ó? Quebrou a estrutura interna aqui e o mercado não reagiu a ela? Então, ele reagiu justamente aqui, ó. Até um pouquinho mais, né? Ele reagiu a ela aqui, flipando o preço aqui. Isso gerou uma impulsão do mercado lá para cima. Quando ele volta, nós temos uma zona de demanda criada. Automaticamente o mercado, né, faz de volta, arma o pivô aqui, ó, né? Temos uma zona de demanda entre este candle aqui e este aqui. Então ele lhe dá novamente uma zona de demanda de preço. É mais barato você comprar neste fundo aqui. Quebra de estrutura. Novamente a gente teve aqui, eu não marquei, peraí, uma zona de oferta aqui, ó. Topo mais baixo, né? O mercado, ele volta lá, né? Testar esse topo, deixou uma zoninha de oferta. Mudou a característica, né? Usou a demanda aqui, ó, para mudar a característica. Novamente, testou oferta, mudou a característica, quebra de estrutura interna e testou demanda. Novamente, olha só o mercado fazendo a mesma coisa toda hora. Mudança de característica, deixou um fundo mais alto. Quando ele volta, veja a leitura da estrutura aqui, ó, acontecendo, ó, a todo momento. Ó. Eu não marquei todas as zonas de oferta e de demanda, né? Ó, mas aqui tá. Ó. Então, a todo momento, demanda, o mercado volta e testa a zona de demanda aqui, ó, que ele deixou baseado nesse teste primeiro que ele fez aqui. Então o mercado quebra as estruturas e volta novamente aqui, ó. Rompeu, zona de oferta, não respeitou, na volta, flip. De volta, quebra as estruturas, quebrou a estrutura do mercado, deixou um topo. Rompeu para baixo, armou o pivô, testou a zona de oferta, voltou a testar a zona de demanda. Veja que a todo momento o mercado fica testando zonas de oferta e zonas de demanda. Novamente o mercado testa o topo, volta, testa aqui. Então, por que a gente tem esta como zona de mitigação de preço? Porque uma vez que o mercado ele quebrou a estrutura do mercado, quando ele volta aqui no extremo para não perder a estrutura, ele reage forte novamente. Antes disso, veja que esta zona de demanda deveria ter sido respeitada e ele não respeita ela. E essa zona deveria ter sido respeitada e ele não respeita ela. Flip e flip aqui para cá. Novamente o mercado muda a característica, quebra a estrutura interna, ele cria uma zona de demanda. Então o mercado vai embora e ele volta a testar ela. Novamente o mercado, você percebe que a todo momento, né, a força compradora sempre é maior. O mercado muda a característica aqui e vem testar essa zoninha de demanda que ele criou. Né? Então, novamente aqui, ó, a gente pode ver o mercado testando, criando zonas de demanda. Certo? Quebra a estrutura interna, testou aqui, ó, zona de oferta, quebra de estrutura, zona de demanda. Então, basicamente, esta é a leitura, né? Toda vez que você vê um topo e um topo mais baixo, é uma zona de oferta que foi respeitada, conforme você pode ver aqui. E os fundos, né, sempre em zonas de demanda. O extremo de um range, mitigação. E aqui seria mitigação de alta, né? Mas o mercado não respeitou isso e ele só usou como uma zoninha de oferta aqui.
né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, isso acontece porque o fluxo, né, pelo exemplo que eu estou dando, é totalmente comprador. Você ainda vai aprender a respeito disso. Bem, agora na próxima aula, agora que você aprendeu a respeito dos conceitos de oferta e de demanda nessa leitura, junto com as estruturas de mercado, que a gente só fez a leitura aqui. A próxima aula eu vou lhe ensinar a primeira estratégia, baseado em oferta e de demanda, né? E depois, num outro vídeo, eu vou lhe ensinar a estratégia baseadas, né, em flip e mitigação de preço, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver então agora na prática, né, a gente começar já a fazer operações dentro dos conceitos institucionais baseados na leitura, né, da estrutura dos ranges, né, oferta e demanda, flip e mitigação. E daí como que você pode então, né, se dar bem, né, que é o que mais você quer, né, já que você está fazendo esse curso, como que você vai usar isso a seu favor. Então, até o nosso próximo vídeo.